O objetivo dessa transmissão ao vivo aqui, né, que essa semana a gente teve a Semana da Doma Racional, hoje foi o terceiro vídeo e segunda-feira temos o último vídeo, né? E algumas pessoas mandaram perguntas, estão com dúvidas, né? Então a gente abriu essa transmissão aqui para a gente bater papo, falar sobre a Semana da Doma Racional, né? Falar sobre os próximos projetos, tá? Então, quem tiver dúvida aí, quiser mandar aí alguma sugestão, a gente está aqui para isso, estamos ao vivo aqui para isso. Tá? Eu confesso a vocês que eu não sei muito domar esse negócio aqui, não, mas estou aprendendo, não vou ficar bom nisso também. Mas estou vendo que tem um monte de gente entrando aqui, nossa, que legal. Então, vocês vão me ver conversando aqui, que eu estou com vocês e estou com o pessoal do apoio aqui também. Então, a gente está triangulando aqui a conversa. Então, assim, essa semana da Doma Racional, a intenção, né, o intuito é a gente só falar do conceito, né, da Doma Racional, do trabalho que a gente faz, né, falar um pouquinho do que vai ser falado no curso online, só eu mesmo falando desse conceito, dessa filosofia do que é essa Doma Racional, né? E aí agora a gente vai bater um pouquinho de papo aqui, né? Falar sobre as dúvidas que isso gerou, né? As sugestões, né? Queria saber quem tem gente aqui que já fez o curso online, quem já fez um curso presencial, tá? Então a ideia é convidar vocês também para assistirem os cursos do canal do YouTube, né? Procurar o pessoal do apoio, né? O Emerson, o Raul, o Ellen, o Diego, estão sempre nos conectando aí, né? Uma pergunta que muita gente faz é sobre se a técnica funciona só para cavalos ou funciona para o amuar também. Gente, a filosofia da doma é a mesma para todos, tá? O que acontece é que o muar ele tem os títulos de preservação um pouco mais aflorados. Então, assim, as explosões dele são muito mais rápidas e mais precisas, vamos dizer assim, que a do cavalo. Então, a técnica de retirada de medo, retirada das cócegas, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, como ar, eu sempre indico a colocação de uma corda para conter essas explosões, para que a gente se permita chegar de uma forma segura, para que a gente consiga fazer o moar entender que não somos um predador e que a gente pode ser amigo, né? Sem a corda, assim, a maioria dos moares que são extremamente chucros não se permitem chegar, tá? Então, como ele tem o instinto de preservação mais aflorado, primeiro eles batem, depois pergunta por quê, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas, depois que estiver com a corda, a técnica de sensibilização, né, dos pontos vulneráveis são iguais, tá? Então, é bem parecida, tá? Agora, com o ar, dificilmente você consegue trabalhar sozinho. Você tem que sempre ter uma ajuda, tem que sempre ter um companheiro aí para essa contenção. A pergunta é sobre a idade, né, de trabalhar potros, de trabalhar moares. Tá? Normalmente, o que eu indico é 2 anos. Tá? Tanto o cavalo quanto o moar. O que é importante ser dito? Que essa iniciação vai ser bem tranquila, vai ser progressiva e que não vai existir excessos, né? E com isso a gente vai estar preservando a integridade tanto do cavalo quanto do moar, né? Algumas raças as pessoas preferem esperar 2 anos e meio, 3 anos, mas isso é uma questão às vezes muito cultural, tá? Se você começa aos 2 anos, você vai ter uma facilidade maior, né? Então, como já falamos aqui várias vezes, os cavalos têm graus de hierarquia dentro de uma manada.
E aos 2 anos, esse grau de hierarquia vai ser bem baixo, o grau de dominância vai ser baixo. Isso vai fazer com que nos facilite. Tá? Então, eu prefiro começar aos 2 anos e progressivamente, devagarinho, pegar aos poucos. Quando chegar aos 3, ele já vai estar assim, muito manso, muito acostumado com o ser humano. Tá? Eu tenho um amigo que treina cavalo de salto e eles preferem esperar um pouco mais. O que a gente faz? A gente pega os pontos aos 2 anos, faz todo o processo de iniciação, trabalha aí 10, 15 dias, e depois ele solta esses pontos de novo e pega os 3. E aí, aos 3 anos, esses pontos já vão estar com toda essa memória positiva guardada na cabeça, e apesar deles estarem com mais idade e na natureza estaria com um grau de dominância maior, né, por estarem mais fortes, com mais hormônio, vamos dizer assim, os machos, né? Mas, de qualquer forma, essa idade ele estaria com um grau de dominância maior na natureza. E aí, como a gente já fez esse trabalho inicial, aos 2 anos, eles se lembram, se torna muito mais fácil. Ah, legal. Isso é uma pergunta interessante. Né? A pergunta é a seguinte, para qual modalidade esse cavalo vai? Né? O que essa doma vai interferir? Eu gosto de fazer uma analogia, às vezes, como se o cavalo fosse uma árvore. E que a doma seria a raiz, né? O alicerce dessa árvore. Então, essa doma tem que ser muito bem feita. Né? Depois vem o caule, né? O caule dessa árvore seria as rédeas, né? Não a modalidade de rédeas, mas você ensinar esse cavalo uma base de rédeas muito forte. E depois em cima os galhos, e cada galho vai ser uma modalidade. Então, independente da modalidade que você faça, independente da raça que você trabalhe, a raiz e o caule tem que estar muito forte. Tá? Então, esses galhos, vaquejada, tambor, baliza, rédeas, apartação, polo, salto, o que quer que seja. Se a raiz estiver boa, se o alicerce estiver bom, e se o trabalho de base de rédeas estiver bom, claro, esse cavalo tem que ter habilidade, tem que ter genética para o que você pretende fazer. Mas, se ele tiver todos esses atributos, com certeza, esse trabalho de alicerce, esse trabalho de base, vai facilitar muito a sua vida. A probabilidade dele subir num pódio, se ele for para o esporte, é muito maior. Né? O cavalo, antes da doma, ele pode passar pelo processo de ferrageamento? Pode, isso já acontece algumas vezes em alguns cursos que eu dou. Primeiro, a gente precisa saber por que existe o ferrajamento, quando é a necessidade do ferrajamento e do casqueamento. Então, por que se inventou, né, o ferrajamento, uma das profissões mais antigas do mundo, né? Porque nos tempos remotos se utilizava muito o cavalo. E por que se começou a ferrar cavalo? Porque o desgaste do casco era maior do que seria o natural. Então, a partir desse momento, começou a se ferrar os cavalos, porque quando esse desgaste era maior, esse cavalo começava a mancar, não tinha condições mais de caminhar ou de trabalhar. Né? Então, e o casqueamento? Por que se faz o casqueamento? Porque esse desgaste que seria natural está menor, né? Menor do que seria o natural. Então, é importante que se casqueie um cavalo para que você consiga fazer com que esse casco volte ao eixo pódo-falange e que isso diminua a pressão das estruturas tendíneas, ligamentares, né? Os tendões flexores, profundo, superficial. Bem, então, não vamos aprofundar muito no ferrajamento. Mas, muitas das vezes, eu vejo um cara ferrando um cavalo sem a necessidade real para isso. O cavalo dele nem trabalha, o cavalo dele nem desgasta e o cara está ferrando esse cavalo. A não ser que exista algum desvio de aprumo, que exista necessidade de ferrajamento. Tá? Mas, normalmente, a minha indicação é que se comece a ferrar esse cavalo a partir do momento que ele começa a desgastar mais. E esse momento é exatamente o momento que inicia a doma. Esse cavalo vai começar a fazer exteriores, vai começar
a trabalhar no chão batido, no asfalto, que seja, né? Porque normalmente ele está dentro de uma cocheira, o desgaste é pouco, ou ele está solto num pasto e o desgaste é pouco também. Então, é uma pergunta interessante, né? Mas que a gente precisa avaliar, né? Como está o casco desse cavalo, como está esse desgaste do casco. Acima do natural ou abaixo do natural. Se acima do natural, vale a pena ferrar. Se abaixo do natural, só o casqueamento. Ah, então, é mais ou menos isso aí. Uma pergunta legal. A pergunta é, a doma num cavalo castrado ou num cavalo que não é castrado? Bem, o normal é que esses potros, né, esses machos que venham a ser domados, até por serem muito novos, eles ainda estejam inteiros, ou seja, não estão castrados. Normalmente, os muares aparecem mais castrados, né? Mas não faz diferença nenhuma nesse momento da vida do cavalo, tá? Pelo menos na maioria deles. Tudo que eu falar aqui não é 100% das vezes, né? Então, biologia não é matemática. A gente tem exceções, claro, tá? Mas, como volto a falar, normalmente a gente doma os cavalos a partir dos 2 anos e, normalmente, aos 2 anos, dentro da natureza, ele não teria um grau de hierarquia muito grande que faria com que ele quisesse brigar por essa dominância, por essa hierarquia. Normalmente isso acontece quando ele é mais velho, tá? Então, se você pega um cavalo que é garanhão, que é mais velho, que já cobriu éguas, com certeza isso vai te trazer dificuldades, né? Porque ele já sabe disso, ele traz isso no seu código genético, que nesse momento o grau de hierarquia dele seria maior. E quando estamos dentro do redondel, eu sempre falo isso, né? Estamos numa manada de 2, né? E normalmente eu quero ganhar inicialmente hierarquia sobre ele. E se ele se sente dominante, é claro que ele vai querer disputar essa hierarquia comigo e vai me dar muito mais trabalho, tá? Essa é uma pergunta importante. A pergunta é: a pessoa pode fazer a doma racional em cavalos já mexidos, cavalos com traumas, e possa fazer essa recuperação? Essa é uma pergunta constante e uma pergunta complicada, né? Os chamados redomões, tá? Eu sempre falo nos cursos que eu gosto de um cavalo que seja uma folha em branco, né? E que eu possa escrever a história dele nessa folha. Algumas vezes chegam folhas para a gente que rabiscaram, tentaram apagar, mas a marca ficou lá. Se você olhar, ela não é intacta, né? Então, assim, a minha ideia é sempre que nos venham cavalos intactos, cavalos folha em branco, para que a gente escreva a história deles. Vamos lá, eu já tive muitos cavalos problemáticos que eu consegui trabalhar. O que eu posso falar para vocês por experiência é que é bem mais difícil, eles já vêm com carta na manga, vamos dizer assim. Você conseguir reconquistar a confiança desse cavalo é muito mais complicado, mas vale a pena a tentativa. Eu sempre tentei e sempre tive resultados bem bacanas, mas não é igual a um cavalo intacto. Tá? Então, às vezes, você tem cavalo que você vai ter que fazer aí 10, 15, 20, 30 sessões para que você consiga fazer com que ele confie no ser humano novamente. Tá? Então, toda vez que eu vou trabalhar um cavalo que já foi mexido, eu volto a estaca zero, volto para o redondel, recomeço tudo de novo. Tá? Agora, cuidado, que alguns cavalos já aprenderam a se defender, já aprenderam a bater, a dar manotada, a morder, né? Isso pode tornar perigoso. Então, se você vê um cavalo que tem essa intenção, você tem que tomar muito mais cuidado. Outra coisa muito importante e que acontece muitas vezes, o cara não é que ele mente, às vezes ele esconde as coisas erradas que ele fez, tá? Então, coisa errada todo mundo já fez, eu já fiz, né? A gente está aqui para buscar informação
para aprender a cada dia, tá? A gente está assim nessa luta para tentar passar um pouquinho da experiência que a gente tem para aprender, para poder aprender também, né? Mas é importante que a gente sempre tenha isso na cabeça. Se você tem um cavalo redomão, converse com quem vai domar, seja claro, tá? E não esconda, porque você pode causar um acidente, e um acidente grave, tá? Então, estamos mexendo com bichos extremamente fortes, tá? Então, é importante que a gente tenha essa consciência, tá? De que o cavalo redomão traz consigo traumas, traz consigo situações que às vezes eles foram abusados, que eles apanharam, né? E muitas das vezes eles aprenderam a bater de volta. Tá? Então, esse é um tema complicado, né? Precisamos sempre pensar bastante em como agir com esses cavalos. Tá? Mas volto para a estaca zero, volto a falar, e muitas das vezes contenções que a gente não tinha necessidade de fazer se ele fosse intacto, para o cavalo redomão é necessário fazer essas contenções para nossa proteção, né, para que a gente não se machuque e também que a gente possa diminuir, né, essa vontade dele de agredir, né, de devolver aquilo que ele passou como trauma. Isso aí. Ô, Léo, tem até uma pergunta aqui do seu amigo lá, o Álvaro. Ele perguntou assim, Álvaro Goiano, meu amigo. ele perguntou como que ele trabalha o cavalo quando o dono não tem tanta experiência, como que ele age nessa situação? Porque quando o cavalo está sendo montado com alguém com experiência, o cavalo fica de boa. Uhum. Como que ele trabalha o bicho para que ele fique também de boa com o cara que não tem tanta experiência? Legal. Abraço aí, Goiano. Obrigado aí pela pergunta, meu amigo Álvaro. Também outro treináveis, tá? Mas é importante que você consiga fazer a leitura desse cavalo de forma que você interprete assim qual é a índole dele, se ele é um cavalo que a gente chama de sangue quente ou sangue frio. Normalmente, muito comum hoje em dia, porque a pessoa manda um cavalo para você treinar e às vezes o cavalo já está legal, mas você montando, mas ele ainda está verde, vamos dizer assim. A gente precisa consolidar aquele treinamento na cabeça do cavalo para que você possa devolver ele para o dono. E isso, às vezes, o dono quer dar um passo maior que a carroça na frente dos burros. Então, é importante que esse cavalo tem que ter uma atitude que possa condizer com a pessoa que vai montar nele. Então, eu já tive casos de falar, olha, esse cavalo não serve para você, tá? Mas o problema era o cavalo? Não, o problema é o cara que é inexperiente. Então, a gente precisa treinar esse cavalo muitas vezes e também treinar esse cara, tá? E esse cara tem tempo para ser treinado, né? Então, isso é um assunto que a gente precisa realmente conversar com os nossos clientes, com os nossos amadores, né? Vamos dizer assim, e deixar muito claro para eles que ele ainda não está preparado para aquele cavalo em alguns momentos, né? Mas é um assunto delicado, vamos dizer assim, para conversar com os amadores, tá? Mas normalmente, em alguns momentos, eu falo com pessoas, ó, compra um cavalo pronto já, né? Cara que às vezes quer competir e aí pega um potro novo que ainda não está pronto e que é um potro de linhagem de corrida, né? De tambor. E aí ele vai lá e compra um potro de linhagem de corrida. Até esse potro ficar pronto para ele correr, se ele é um cara experiente, vai demorar um pouco, né? Então, é importante que a gente... Isso é o mais importante, eu acho, é que a gente está aqui tentando formar pessoas do cavalo, né? E que essas pessoas tenham consciência do que está fazendo, tá? Então, às vezes a gente vê pessoas omitindo situações e isso pode te complicar depois, né? Então, a gente vê muitos entrando e saindo do mercado
Por quê? Porque às vezes vende um cavalo, vende uma vez só, porque o cara vai ficar insatisfeito contigo. Então, seja correto, seja, seja muito claro naquilo que você tá tentando transmitir para o seu cliente. Tá? E assim você vai segundo do cavalo. Tá? Que esse método de doma não é só um método, é uma filosofia de vida, né? E tudo isso está incluso dentro dessa filosofia aí que a gente está falando. Voltando na pergunta anterior do Álvaro, né? Então a pergunta é: há quanto tempo o cara vai domar um cavalo? Quanto tempo eu falo para um cliente que o cavalo dele está pronto? Em quanto tempo esse cavalo está consolidado? Eu não tenho essa resposta. Por que eu não tenho essa resposta? Porque cada indivíduo é diferente. Às vezes, você pega um cavalo que você montou nele um mês, ele está bem bacana. E aí, o que esse cavalo vai fazer? Ele vai para a lida do campo em fazenda, vai trabalhar na mão de um cara experiente. Legal, talvez esse cavalo com um mês, 2 meses, ele possa ir para a mão desse cara que vai trabalhar na lida do campo, um cara experiente. Tá. Aí, o exemplo que eu acabei de falar, um potro de linhagem de corrida que o cara quer para tambor em 3 meses, ele não vai estar pronto nunca. Então, não venda essa ideia para o cara que você não vai conseguir entregar isso depois. Né? Mas, normalmente, o que eu converso com os meus alunos, que assim, o bacana são 6 meses de você falar que um cavalo tá bem domado. Tá? Nós estamos falando de treinamento aqui, as coisas se confundem. Doma e treinamento, os dois estão inclusos dentro do dia a dia das suas sessões, né, de montar esse cavalo. Mas depende muito do que você quer fazer, do que esse proprietário quer fazer. Mas um cara que quer domar um cavalo para entregar para alguém, para montar, para estar mansinho, e que você não vai se preocupar, normalmente eu falo com ele que 6 meses é um número bacana. Pode ficar pronto com 3? Pode. Com 4, 5? Pode. Então, é importante que você tenha esse tipo de conversa com o proprietário para que ele fique ciente. E o mais importante é que ele venha treinar contigo. Porque às vezes o cavalo com você está muito bom, mas o cavalo não conhece ele, não é uma moto que um outro vai montar e sair pilotando um carro. Não, é um cavalo. O cavalo precisa conhecer ele, precisa saber das intenções daquele cara, né? Então, assim, eu sempre falo nos cursos, se o estado de espírito, o estado de ânimo daquele cara que está montando o cavalo é próximo do seu, é muito provável que ele vai se sentir confortável contigo, tá? Então, a gente que dá aula, que tenta passar um pouco desse conhecimento para frente, a gente tenta não só ensinar os treinamentos, mas toda a parte psicológica, comportamental. Então, é importante a gente falar sobre comportamento, natureza e psicologia de cavalo. Às vezes, vem muita pergunta que o cara... Eu não tenho nem como responder, porque o cara não tem o mínimo de conhecimento dessas 3 situações que eu falei. Tá? Então, a gente... Quantas vezes, né, eu estou falando com vocês aqui na internet, mas com o nosso pessoal ali também. Então, quantas vezes a gente falou aqui, o cara manda pergunta, e aí é muito fácil, eu mando a pergunta, o Leonardo responde e está tudo certo. Não, vai buscar informação. Quantos vídeos meus tem aí no YouTube? Quantos vídeos a gente está... Estamos todo dia tentando passar informação. O e-book que a gente colocou para vocês lá, gratuito, ali tem toda a parte de comportamento. Pô, mas você está com preguiça de ir lá ler? Então você não quer ser profissional. Né? O cara que quer ser profissional, ele vai correr atrás, ele vai ver os vídeos, ele vai ler o e-book uma vez? Acho que não. Algumas vezes. Tá? E é todo dia, conhecimento, buscando informação. Se você não tiver essa disposição de ir atrás de conhecimento, me desculpa, mas você não vai ser o profissional que a gente deseja te formar, né? Então,
busca informação, vai atrás de aprender sobre comportamento. Claro, existe toda a situação prática de você domar o seu cavalo, mas se você não tiver esse conhecimento aqui, você não vai conseguir fazer essa leitura, né? Você precisa ler o seu cavalo para você ter ação e reação. Não é mecânico. Existe toda uma coisa de corpo, de mente e de estado de ânimo, de espírito, né? De você ter toda essa comunicação corporal, tá? E para a gente conseguir chegar lá e fazer essa leitura, a gente precisa ter conhecimento, tá? Não vai ser só aqui no vídeo fazendo perguntas que eu vou conseguir responder tudo isso, porque, né? A gente, assim como na Semana Racional, eu falei bastante coisa, gente, mas tem muito mais coisa para aprender, tá? E nós estamos aqui com disposição de ensinar. Quantas pessoas, né, passaram o ano passado, esse ano, no nosso congresso, né, nosso congresso Horseman Show, né, a gente tentando dar informação, tá? Mas é isso aí. Eu acho que a gente tem que se você realmente quer ser um bom profissional, você tem que ir atrás dessas informações e se calçar antes de ir para um redondel domar propriamente dito. Bem, pessoal, algumas perguntas que vocês estão fazendo já foram respondidas, às vezes vocês entraram um pouco depois e, infelizmente, não dá para repetir. E é muita pergunta, não dá para responder todas. A gente está selecionando aí meio rápido, tentando ajudar o máximo possível. Mas esse vídeo vai ficar disponível, você pode assistir de novo. E, claro, procura o nosso pessoal, né, aí de apoio, de suporte, e ali você vai ter muito mais informação, né, informações que a gente já tem vídeos gravados, perguntas aí respondidas e tudo mais. Pessoal, eu domei o meu primeiro cavalo aos 12 anos de idade. E aprendemos, né, eu e meu irmão lá, começamos meio na raça, meio na doma tradicional, tentando buscar informação, e tinha que ir atrás de curso, ir atrás de estágio, e assim foi e assim é até hoje. Qual a diferença daquela época para hoje? É que hoje tem a internet, é muito mais fácil, né? Então, assim, a gente está disponibilizando tudo isso aqui, a gente está, né, nesse momento, falando de doma aí para o mundo inteiro, vamos dizer assim, né? E falando desse assunto que eu acabei de falar com vocês, da pessoa buscar informação, né? A gente assistiu a Semana da Doma Racional, segunda-feira é o último dia, e na segunda-feira a gente vai abrir a última turma, né, do curso online de 2018. Então, agora, depois dessa, só o ano que vem. Então, eu sempre falo, você que quer realmente viver de cavalo e iniciar a sua história no cavalo como profissional, você precisa buscar essa informação. E essa informação está aí para vocês, tá? Então, o que eu quero convidar vocês, né, a assistir o último vídeo na segunda-feira e que vocês vão ter lá a oportunidade de fazer o último curso online do ano. Tá? Então, todas essas informações teóricas e práticas estão inclusas dentro desse curso online. Tá? E aí, não deixe para o ano que vem, né? Faça esse ano. Eu já tive... Essa semana eu tive alguns alunos que vieram e falaram, pô, eu queria fazer estágio, eu queria fazer um curso prático, um curso presencial. Legal. Pô, mas faz o online primeiro, né? Tira lá o e-book, né? Lê o e-book. No nosso curso online a gente tem as questões, né, Diego? Isso aí. Do e-book. Tá? Então, tem um grupo que faz, tem toda a interação. Eu procuro estar sempre junto com vocês, respondendo as perguntas, né? As pessoas, às vezes, fazem o curso online concomitante a isso, vão domando o próprio cavalo, e eles vão mandando dúvida, mandando vídeo, né?
Então, é importante, né, que você queira, para você que quer começar o ano que vem, assim, com mais informação, com mais conteúdo, vai lá segunda-feira, assiste o último dia de Doma Racional, aproveite a oportunidade do último curso online do ano, tá? Então, a gente volta a conversar, né? E quero cada dia mais estar perto de vocês, dando esse suporte para vocês, respondendo as perguntas, né? E formando multiplicadores. É o que eu sempre falo, vocês são multiplicadores dessa filosofia de vida, né? Não só da técnica, multiplicadores. Quero formar esse grupo, assim como temos grupo, provavelmente muitos de vocês participam desse grupo de WhatsApp, temos 7 grupos com quase 200 pessoas cada um, pessoal que participa aí no grupo do Facebook, tem várias situações que a gente está junto, tá? Mas volto a falar, espero vocês lá segunda-feira, tá? E procurem o pessoal do apoio, do meu apoio, né? Do pessoal LFI, e espero poder ajudá-los, espero poder ter ajudado essa semana do Doma Racional, mas temos muito mais conteúdo a oferecer, temos muito mais coisas para falar. Tá bom, pessoal? Quem não tem o endereço do site da Doma Racional, então o pessoal do suporte está me ajudando aqui. Na bio do Insta, o link vai estar lá. Então, quero agradecer aqui a todos que participaram desse ao vivo, né? Quero, um dado momento, se Deus quiser, a gente vai conseguir se reunir todo mundo aí. Mas, por enquanto, vamos pela internet mesmo, porque tem gente de todo lugar do Brasil, até de fora. Muito obrigado. Mais uma vez, valeu mesmo de estar junto com a gente. Bom fim de semana aí para todo mundo. Valeu. Abraço.